Oi, Gleide. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, que legal. Vamos começar. O pessoal tá chegando. Show de bola. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos começar um bate-papo novamente. Aliás, 2 vezes por semana agora, né? Aguardar o pessoal chegar, 7h25. Inclusive, esse é um horário bem desafiador. A ideia é manter nesse horário, mas eu vou fazer uma caixinha de perguntas mais adiante aí para colocar 2 ou 3 opções de horários, porque eu sei que talvez para alguns de vocês é muito bom esse horário, mas em contrapartida tem pessoas que podem ter dificuldade por causa do horário. E esse horário eu sei que é bem concorrido, meu Deus, tem muita live das 8 então, né? Se fala, das 8 em diante é uma loucura, né? E então depois vamos colocar para ver se a gente mantém nesse horário ou se vai mudar. Todas as lives que estou fazendo, eu estou deixando gravadas e isso facilita para quem não puder assistir, né, no dia a dia. Mas o ideal é que assista ao vivo, porque isso também facilita para a gente conseguir ter um pouco mais de alcance, para levar essa mensagem a mais pessoas, né? Mas mais adiante eu falo para vocês aí se a gente vai manter ou não, mas quero a opinião de vocês, né? Com referência aos horários, conforme eu falei. Eu cheguei a pensar em fazer bem cedinho, que eu acordo cedo, já tenho esse hábito, mas eu acho que também vai ser desafiador para muita gente, né? Mas cedo de manhã tem menos lives, tem menos gente, é óbvio, né? Muito menos gente fazendo live. Mas é isso. Me falam aqui, pessoal, eu tô vendo algumas pessoas, só coloca o nome da cidade, da onde vocês estão assistindo, por gentileza. E falam aí também se tá tudo ok, né? Se o áudio, o vídeo, tá tudo certinho. Ô, Gleide, que legal, hein? Méritos para você. Você batalhou muito na sua vida toda. E tenho certeza que esse tô aposentada, se eu te conheço, você não vai se aquietar não. Acho que tu vai mudar um pouco o ritmo, né? Mas que bacana, muito bom. Ó, Goiânia, bacana, legal. Só para você saber, hoje nem a Márcia não está participando. Ela está num evento aqui num hotel aqui próximo de casa. E termina o evento depois da live. Então, ela é que sempre me auxilia aqui se dá algum probleminha e tal, né? Mas eu vou ficar de olho, se dá algum problema com áudio, vídeo, algo desse sentido, vocês por gentileza me informam. Então tá bom, gente, tem mais gente chegando agora, que legal. Bom, o que nós vamos falar hoje? A gente vai conversar um pouco sobre mentalidade construtiva. O que seria a mentalidade construtiva? Qual a finalidade? Qual que seriam as dicas? Então, em cima desse tema, eu vou querer tratar esse tema hoje baseado também naquilo que a gente aprendeu durante a vida, mas é claro, também através das pessoas que estudam esse tema, que aplicam, né? E nada melhor do que a gente, conforme eu sempre falo, você aplicar aquilo que você realmente faz, aquilo que você fez e deu certo, ou seja, aquilo que você validou, né? Você validou algo, então a partir desse ponto você pode usar como uma base de informação de uma experiência que deu certo. E quando a gente vai falar um pouco aqui sobre mentalidade construtiva, o que quer dizer isso, qual que é a linha de pensamento, eu tenho certeza que vocês vão lembrar durante essa live aqui de muitas coisas que vocês fizeram na vida, né? Baseado nesses princípios, e outras que vocês deixaram de fazer, como é normal, né? A gente não tem obrigação nenhuma de ser perfeito, ninguém é perfeito, na verdade, mas quando a gente tem entendimento daquilo que pode contribuir na nossa vida, na vida das outras pessoas,
Aí você, conforme eu falei numa live anterior, você faz de forma intencional, porque você já tem essa mentalidade, ou seja, você já tem essa informação, né? O que seria, então, vamos explicar aqui a mentalidade que eu falo construtiva. Seria a visão que você adota e que afeta profundamente a maneira como você conduz a sua vida. Então seria a forma realmente como as pessoas agem. E aí vocês vão entender que tem mentalidade, que eu falo, fixa, e mentalidade construtiva. E aí também nós vamos tratar desse assunto, o que é mentalidade fixa e o que é mentalidade construtiva. Eu já de antemão eu posso adiantar que muitos de nós certamente a gente usa no dia a dia ambas. Mas o que predomina? Qual que é realmente o tipo de mentalidade que você está aplicando na sua vida? Poderíamos dizer também que é trabalho duro, que é dedicação, mas na realidade é muito mais do que isso, muito mais. Mentalidade construtiva é um conceito no qual as pessoas acreditam que o potencial de suas mentes é ilimitado e que pode ser desenvolvido. Ou seja, quando você tem essa informação, quando você tem esse entendimento, você muda muita coisa na sua vida. Porque tem muitas pessoas que acham, e aí vamos entrar depois no tema da mentalidade fixa, que a gente nasce, chega nesse mundo com essa maneira de ser, né? Corpo, mente, alma, e é isso. Nós nascemos assim e vamos morrer assim. Então isso, se tem algo que a gente pode ter certeza que nós vamos ter ao longo da vida, é mudanças, né? E como a gente já vai passar num processo de mudança constante, é importante você saber o que seria uma mentalidade construtiva, o que pode agregar para você, para todos, né, que estão ao seu redor. Eu tenho algo que eu diria para vocês assim, que até em termos de crítica, sabe? Se você nunca foi criticado, ou presta atenção quando você é criticado. Normalmente, sabe quem que critica as pessoas? É algo que não constrói, que não faz o que você faz. É louco isso. É óbvio que tem as críticas, e todas as críticas elas têm um valor, mas de forma geral, quando as pessoas fazem críticas às outras pessoas, elas normalmente estão denigrindo, elas estão diminuindo, e esse tipo de crítica não é legal. Ou seja, como que você pode dar ouvido para alguém que não tem essa forma de lidar com as coisas, ou não construiu no mundo algo que realmente faça sentido, e vem fazer uma crítica? Então, esse tipo de frase, ela não foi exatamente da forma como eu estou colocando, mas eu lembro que Steve Jobs, ele falava isso. Você vai receber crítica normalmente de quem não construiu, ou quem não fez aquilo que você está fazendo. Então isso é um ponto muito importante para a gente entender. Valida sempre, observa, analisa, para validar uma crítica, que muitas vezes ela pode ter fundamento, etc. Mas será que essa pessoa realmente, ela tem resultados? É uma pessoa que dá para ouvir ela nesse sentido? E tem aquela crítica que é importante, né? Porque muitas vezes é para a sua evolução. Eu, por exemplo, muitas vezes já recebi críticas e consegui fazer mudanças em cima disso. Mas cuidado, se você é uma pessoa muito crítica, normalmente você não vai ter uma mentalidade construtiva. Você tem sim um sistema que você criou, você cria um sistema, e isso a gente vai mais adiante falar um pouco sobre mentalidade fixa, e é baseado nisso. Sabe aquelas pessoas que reclamam com frequência, que não vê algo positivo em circunstâncias que vão acontecendo na vida? Sempre tem um lado negativo. E eu tenho um ditado que eu falo sempre:
Não julgue. Quando você vai fazer um julgamento, lembra sempre que a moeda tem dois lados. Muitas vezes você ouve um lado, você tem uma informação, mas você não tem a outra, e você já tem um conceito sobre um determinado assunto. É um pouco perigoso, um pouco não, bastante perigoso, porque na verdade, quando você não está olhando os dois lados da moeda, você pode fazer um julgamento errado, equivocado. Mas essa parte da crítica é algo que faz parte do ser humano, mas a gente também tem que entender, para você construir uma mentalidade construtiva, o teu ponto crítico ele tem que ser muito menor. É diferente, por exemplo, de você ser uma pessoa que quer exigir mais de você próprio, etc. Embora tudo na vida, quando a pressão em si, você está sofrendo uma pressão, uma determinada pressão, ela tem um lado positivo até um certo ponto. Quando ela passa do nível, tá? Tem um nível que ela chega e ela começa a ser negativa, ou seja, ela tem a sua função, ela faz as pessoas se moverem, mas se passar do ponto, ela se torna prejudicial. E é nesse sentido que entra essa parte da crítica e entra essa mentalidade fixa ou mentalidade regressiva. Uma parte que faz sentido dentro dessa linha, só um segundinho. Uma parte que faz sentido é porque a nossa mente ela tem uma formação desde o nascimento, de toda a ambiência que a gente vive, com as pessoas que a gente vive. Eu não sei se vocês estão lembrando, que alguns já sabiam, mas eu comentei numa outra live que Jim Rohn, que é um multimilionário, uma pessoa fantástica, né? Ele ensinou muito no mundo todo. Ele dizia que a gente realmente, nós somos resultados das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, tem hora que a gente se pergunta, mas é fato? É sim. É porque a formação de tudo que a gente tem de mentalidade está muito ligado com o que você vê, ouve, o ambiente, o contexto, onde você está. Qual o contexto, qual o ambiente, a ambiência que você vive, com quem você vive. O tipo de pessoa com quem você convive, ele faz com que você vai moldando a tua personalidade, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de se expressar, a sua forma de fazer as coisas. E assim funciona. E tem a formação do mindset, o que é uma configuração da mente. Na prática, o tipo de mentalidade que cada pessoa tem sobre a vida é a forma como você organiza os seus pensamentos e decide encarar as situações do cotidiano. Não sei se vocês vão entender agora. Lembra que eu comentei anteriormente que quando a gente vive um problema, o problema em si, ele é 10%. 90% é o que você faz com esse problema. Ou seja, a forma como você encara esse problema. Porque problemas de saúde, problema financeiro, problema conjugal, problema de relacionamento, problemas diversos, todos nós vivemos e viveremos. É importante que se saiba disso. Então, você pode encarar como um problema enorme, mas problemas são oportunidades para a gente evoluir, para a gente aprender com eles, para a gente superar. Mas essa é a parte que eu falo para vocês. Quando você tem essa mentalidade e você sabe exatamente como você reage sobre eles, muda totalmente a tua sequência, o que tu faz, o que tu produz, né? Com quem você se relaciona, os seus relacionamentos, tudo muda, né? Então, o mindset, né, ele mostra o nosso modo otimista ou pessimista de enxergar diversas situações da vida e como se portar diante delas. Então, veja bem, a mesma situação, não vamos usar o nome problema, que ele tem uma carga em cima. Então, desafio, adversidade, o mesmo desafio que eu estou vivendo, você está vivendo. Digamos, vamos fazer um exemplo aqui.
Eu estou vivendo um problema, de novo voltei no problema, um desafio, uma adversidade, e você também está vivendo essa mesma situação. Então isso pode ser em qualquer campo, né? Financeiro, conjugal, familiar, na sociedade em si. E o meu resultado é negativo e o seu resultado positivo, ou vice-versa. Por quê? Se o problema é o mesmo. É a forma. Eu na parte comercial de vendas, alguns aqui são colegas aí que a gente trabalhou junto e tal, e eu sempre falava para as equipes, um comparativo aí que eu fazia, né, uma metáfora. Se eu tiver um carro e eu entro numa curva a 80 por hora e eu entro mal nessa curva, eu vou para o barranco, eu saio da pista. Aí uma outra pessoa a 100 por hora entra na mesma curva, com o mesmo carro, e ele entra de uma forma correta, tá sabendo como que é, entra no ângulo certo, no momento certo, entra tudo certinho, e ele sai tranquilamente com segurança. Então a curva não era a mesma, o veículo não é o mesmo, o que muda são as pessoas. Então nesse comparativo é a forma como a gente entra nas situações e como a gente sai delas. Isso faz uma diferença tremenda. E quem tem mentalidade fixa, ele tem uma dificuldade nesse sentido. Quem tem uma mentalidade construtiva, ele vai ter uma facilidade. Ele tem um entendimento e ele vai buscar sempre o melhor. E isso faz uma diferença tremenda lá no resultado final. Ou seja, a gente pode dizer que funciona como um espelho da nossa alma. O que retrata é como vemos o mundo. É como vemos. O que retrata é o espelho da nossa alma, porque assim, como você vê o mundo, como você encara o mundo, como eu encaro o mundo. Eu confesso que eu tenho momentos que certamente eu não estou reagindo bem numa circunstância. Ninguém é perfeito aqui, nem você, mas certamente tem outras que algumas pessoas elas vão reagir de uma forma proativa, de uma forma mais construtiva. E aí o resultado final sempre vai ser melhor. Então é importante a gente entender qual que é a mentalidade que a gente usa em tudo. No teu relacionamento, com todas as pessoas que estão contigo. Mais um detalhe importante. Você que trabalha com vendas, com serviço, com prestação, aliás, o ser humano de forma geral, todos nós vendemos. A gente vende uma ideia, a gente vende um serviço, um produto, a gente vende a todo momento. Eu não sou vendedor, não tenho jeito, etc. Você está vendendo para o seu marido, para sua esposa, seu pai, seu filho. A todo momento a gente está vendendo. E como a gente faz esse tipo de situação no dia a dia? Como você vende, como você se expressa, como você se coloca? O vender-se, e sempre dentro da sinceridade daquilo que você faz, ele vai criando uma personalidade. E aí entra a mentalidade construtiva, no sentido de dizer assim para vocês: será que a minha mentalidade ela realmente é construtiva? Será que a minha mentalidade é para frente, é positiva? O ser humano, de todas as formas, ele passa em todas, é que nem uma estação do ano, né? São 4 estações. O ser humano passa isso também, eu passo, vocês passam. Isso é natural para todos. Mas fato é que tem pessoas que são ranzinza todos os dias, são críticas ao extremo, muitas vezes são perfeccionistas, né? Que eu até um tempo atrás achava algo bem positivo e hoje já entendo diferente. Perfeccionismo, ele na verdade ele mais atrapalha que ajuda, né? Não quer dizer que você não tenha que fazer as coisas com excelência, mas o perfeccionismo faz com que as pessoas se tornem muito mais exigentes com elas e com os outros, e elas passam normalmente do ponto, elas vão para um extremo que não é legal. Tudo tem que ter um balanceamento. A vida é feita disso. Se você vive no extremo, sabe, aquela pessoa nervosa, ou aquela pessoa
sabe que não tem ação nenhuma. Você está num extremo. Politicamente falando, na parte da religião também, eu conheço pessoas assim fantásticas em todos os sentidos, e eu conheço outras que elas vão nos extremos. Elas vão nos extremos, sempre elas estão lá nos extremos. E são pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento, pessoas que têm mais dificuldade para crescer, são pessoas que normalmente elas têm menos momentos felizes, porque momentos felizes é o que a gente tem, não é uma felicidade constante. A vida, ela vai te dar desafios todos os dias e vai te dar oportunidades. Então, é nesse sentido, sabe, que é importante você pensar um pouco em qual posicionamento você está hoje. Vocês já vão entender sobre mentalidade fixa, que eu vou colocar um pouco de informação, e aí vocês vão entender o que é a mentalidade fixa. Bom, mentalidade fixa, pessoas resignadas que aceitam as condições impostas. Normalmente é um perfil composto por pessoas inseguras, por pessoas que duvidam das suas capacidades. Isso é importante. É muito importante essa parte. Eu já vou dar uma ênfase sobre isso. É tipo assim, do jeito que as coisas estão, fica bom para mim. Mas não tá bom. Ela está infeliz, mas ela não age. Por quê? Porque ela está na mentalidade fixa. Mentalidade fixa, para quem já assistiu lives anteriores, eu falei sobre zona de conforto e zona de desconforto. Pessoas com mentalidade fixas, elas querem sempre estar na zona de conforto. E elas não se desafiam a sair dessa zona de conforto, porque quando ela sai, conforme eu comentei, ela busca novas oportunidades, ela tem um crescimento, ela expande a consciência, ela expande os contatos, né, as relações, as conexões, expande tudo, porque você sai daquilo que é feijão com arroz e vai viver mais experiência, tu vai trocar informações, conhecimentos e te dá oportunidade. Só que isso é um desafio, isso é sair da zona de conforto. E entenda que a gente sai da zona de conforto e com o passar do tempo você começa a entrar novamente numa zona de conforto. Não sei se lembra também, eu comentei, eu saí de uma ambiência há menos de 3 meses atrás e estou hoje vivendo num outro estado, numa ambiência diferente, e certamente aqui eu tenho uma outra ambiência, então aqui eu tenho novos desafios, mas eu tenho novas oportunidades. Você vai passar por todos os momentos, e é importante a gente entender exatamente o que isso traz de benefício para você quando você sai da zona de conforto. Você não precisa sair da sua atividade se você for um profissional liberal, se você for um empregado, for um empresário, um empreendedor. Você não precisa sair da atividade que você está falando para você sair da zona do conforto. Sair da zona do conforto é você buscar conhecer, estudar mais, abrir a cabeça, expandir, né? Construir uma mentalidade construtiva, ele é bem amplo. Aqui eu estou dando umas pinceladas para vocês, mas eu diria para vocês, quando você adquire novos conhecimentos, novas conexões, quando você busca se desafiar, você está nesse caminho. Falar para vocês que é seguro, que é, digamos, garantido, nunca, jamais. Jamais. Se você fizer qualquer mudança, você não tem garantia de ficar naquilo que você vivia, ou continuar naquele estilo, naquela forma como você estava vivendo. Mas você tem a oportunidade, sim, de mudar a sua cabeça e a partir disso de ajudar outras pessoas também a mudar a delas. Pessoas de mentalidade fixas, eles sempre falam, tipo assim, por que eu vou mudar? O que eu ganho, eu pago minhas contas. Eu vou falar assim, em três empresas, eu vivi experiências semelhantes nas 3 últimas empresas que eu trabalhei. Pessoas que têm oportunidades que ela tem que criar, na verdade. As oportunidades nas empresas, elas estão sempre lá. Sempre vai existir. Sempre vai ter uma possibilidade para alguém melhorar a sua condição de vida,
melhorar, digamos, o seu rendimento, a sua carreira, né? Você crescer dentro de uma carreira. Sempre vai ter oportunidade. Mas tem pessoas que elas não querem. Eu já vi muitas pessoas, muitas, que tinham oportunidade de fazer, sabe? Vamos se desenvolver, vamos buscar conhecimentos novos, porque tem oportunidade aqui que vai ganhar mais, que vai ter mais oportunidade. Aquelas que têm essa mentalidade fixa, elas não vão querer isso. Eu conheço pessoas, como tenho certeza que vocês conhecem, que elas poderiam no mínimo, ganhar o dobro do que elas ganham. O dobro, fazendo uma atividade que não vai exigir o dobro de sacrifício, nunca sofrimento, sacrifício, de se empenhar em cima de alguma coisa, né? Não vai exigir o dobro. Aliás, existe um ditado que fala que pessoas que fazem o extra, e veja bem, muitas vezes o extra é 10, 20, 30% mais do que o normal que você faria antes, numa condição normal. É um percentual um pouco acima disso e você tem condições de ter um rendimento muito maior. E isso vai na parte financeira, isso vai na parte de crescimento pessoal, isso vai na parte de crescimento profissional, em todas as relações que você tem. Faça algo a mais, saia dessa mentalidade fixa, conforme eu estou falando. A mentalidade fixa é como se a pessoa tivesse uma pedra amarrada na perna. Sabe, aquela pessoa que algumas reclamam sem coerência nenhuma, porque elas não fazem nada para mudar. Como que você vai ter um resultado melhor se você não faz algo diferente? As pessoas que entendem que o teu futuro, em tudo, não depende do seu pai, da sua mãe, do presidente, do dono da empresa, do teu chefe, não depende. Depende de você. Depende de você. Tudo isso que eu estou falando faz parte do coletivo, mas fato é que os resultados, os bons resultados, eles são a partir do individual, daquilo que você faz, daquilo que tu apresenta, daquilo que você oferece. Então, se você quer realmente construir uma mentalidade construtiva, tenha em mente que o feijão com arroz não vai te fazer alguém diferente, não vai te alcançar uma oportunidade diferente, não vai trazer as oportunidades que surgem no mercado. Eu converso com empresários já há bastante tempo e eu vejo muitos deles com oportunidade para as pessoas, mas as pessoas não se preparam. As pessoas, elas não têm aquele perfil, sabe, de comprometimento, de abrir a cabeça para buscar conhecimentos novos, sabe? Então, assim, reclamar que o mercado está ruim, reclamar que não tem oportunidades, é um papel normalmente de pessoas vitimistas, sabe? Sempre o outro, né? Sempre vem a mim, né? Depende do outro. É mais ou menos como uma pessoa ficar rezando, orando, o dia todo, pedindo, e só faz isso. Ele não tem ação, ele não faz aquilo que é necessário. Você levar o teu pensamento, a tua crença, a tua fé, é algo importantíssimo. Há provas já, né? Foi muito estudado, né? Tudo que corre aqui dentro, né? Da parte mental, aquilo que faz realmente sentido, aquilo que agrega nas pessoas, é essencial trabalhar essa parte. Mas a ação, ela é de fato que vai fazer resultado. Então não adianta também ficar rezando ou reclamando, né? Tem pessoas que reclamam bastante da vida, mas não fazem nada diferente. Tu olha a história deles, já há muitos anos que eles fazem as mesmas coisas. Eles não se desafiam. E é isso, o mundo está cheio de oportunidades para aqueles que realmente querem fazer diferente. Então, se pergunte agora, em que estágio eu estou da minha vida? Eu estou no estágio de construir uma mentalidade construtiva, né? Ficou redundante, formar essa mentalidade construtiva, ou eu vou continuar na mentalidade fixa? Algumas coisas têm o seu valor, a mentalidade fixa, mas eu garanto para vocês, nunca na história, jamais houve uma necessidade,
uma forma de você entender que esse mundo está numa velocidade de mudança muito rápido. Eu não posso nem imaginar o que vai acontecer daqui 5 anos, sabe, no mercado de trabalho, nas relações humanas. Tu vai dizer, nossa, mas sempre foi assim. Tudo está mudando. E aqui 5 anos o tempo passa, tu olha para trás, meu Deus, já passou 5 anos, sim. Então lembra do que eu comentei? O que tu plantou ontem, tu colhe hoje. Agora, todo dia é a oportunidade de você plantar uma nova semente, uma boa semente. Hoje você pode plantar uma boa semente através de ações, de atitudes. Plante, porque certamente lá na frente você vai colher. Garantias? Nenhuma. Pergunta para um empresário, pergunta para um agricultor, né? Para um pecuarista, qual que é a garantia? Pergunta para tantas pessoas, e qual que é a garantia que eles têm? Eles não têm garantias, certezas, né? Conforme eu comentei na live anterior, um agricultor ele depende de vários fatores, mas a parte dele ele faz. O empresário depende de vários fatores, mas a parte dele ele faz. Nós, independente da função que você atua, aonde você está trabalhando hoje, aquilo que você faz, é importante a gente saber que a responsabilidade sempre é nossa. Nós vamos ter ajuda, vamos ter colaboração, vamos ter realmente colaboração de pessoas que estão envolvidas nos mesmos projetos. Mas defina qual que é o seu propósito. E a partir disso você pode começar a fazer uma mudança. É uma engrenagem. Se você dá um toque, ela começa a andar. E essas engrenagens estiverem todas ajustadas, ela vai andar e vai produzir muito mais. Pessoas com mentalidade fixas tendem a ficar estagnadas. Elas têm essas características. Elas veem assim, ó, um obstáculo como uma barreira intransponível, sabe? Um desafio como algo que é uma parede, entenderam? Não consegue superar isso. Então, reflita para ver se você está pensando dessa forma, se deixar levar pelas coisas, ou se você está construindo uma mentalidade diferente, que vai contribuir mais para todos que estão à sua volta, né? Para a sociedade, para os familiares, para os amigos, em si, né? Para o trabalho, para a área profissional, para tudo. Uma outra forma agora de você encarar é uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade construtiva. Então são pessoas que saem daquela mentalidade fixa. Quem são elas? Como elas agem? Como elas procedem? Elas veem desafio como oportunidades. Eu já comentei mais de uma vez sobre isso. Então, o desafio em si, sempre atrás do desafio existe uma oportunidade. E é como se você estivesse no meio de um furacão. Pensa assim, um temporal, né, um furacão, uma coisa terrível que você não está vendo longe, tu tem uma visão curta e você está vendo aquilo que é tenso, aquilo que é negativo, aquilo que é assustador. Mas se você tiver um propósito definido, se você tiver uma mentalidade construtiva, de crescimento mesmo, você sabe que todo temporal, ele vem e ele vai. É que nem as fases da vida. Todos nós passamos por ciclos, bons e ruins, em todas as áreas da nossa vida. Pensa um pouco sobre a sua vida, como foi, sobre os desafios que você enfrentou. Com certeza você passou por momentos muito tristes, difíceis, duros mesmo, e muitos momentos de vitória, sabe? Aqueles momentos de realização, de felicidades. Conforme eu falei primeiro, felicidades são momentos de felicidade. Não espere você que vai encontrar uma pessoa, que essa pessoa é feliz, a vida toda feliz. Eu conheço pessoas que falam rindo. Muito bom isso. É um cartão postal, inclusive. Mas não se engane, essa pessoa tem os seus desafios também. Quem são essas pessoas, então, que têm essa mentalidade, além desse fator que eu coloquei? São aquelas que acreditam em suas habilidades, que elas podem desenvolver outros talentos, que muitas vezes ela nem reconhece, ela nem sabe que tem, desde que se dediquem a isso. Não tem mágica, tem que se dedicar, né? Buscar quantas pessoas que estão aqui me ouvindo, que já mudaram de atividade, que já mudaram de rumo na vida por vários motivos,
E nem sempre vai dar certo. Mas elas estão se desafiando e eu falo para vocês, se ela não tiver mentalidade de crescimento, ela não vai sair, ela vai ficar lá no fixo, ela não vai fazer mudança, ela vai continuar no mesmo ritmo de sempre. São pessoas normalmente negativas, né, que reclamam bastante. E essas pessoas, diferentemente das com mentalidade fixas, elas têm otimismo das suas principais qualidades. Além da crença de transformação, elas acreditam que elas podem transformar, que elas podem mudar. Nunca uma situação é tão boa que não possa ser melhorada. Essa é a visão dela. Então, entenda. Comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Aquelas que têm sucesso. O resultado de tudo, ela fala quem são as pessoas. Como essa pessoa, porque não tem, mesmo para quem ganha numa loteria, que seria um dinheiro fácil, já tem estatística que mais de 90% vai embora com o passar do tempo, perdem tudo, muitas vezes com uma situação pior do que quando ganharam, porque elas não têm preparo, elas não estão preparadas. Mas presta atenção às pessoas que estão à sua volta. Presta atenção, tem mais uma coisa que eu, Adelar, acho que aqui no Brasil tem ainda bastante, a história do coitadismo, vitimismo. Pessoas bem-sucedidas são vistas com um olhar, muitas vezes, de reprovação, sabe? Vai além da parte de inveja, ciúme, etc. É como se fosse um mal, eu não sei se vocês estão me entendendo, como se fosse algo do mal, a pessoa ser bem-sucedida. Horas, é o contrário, essas pessoas elas têm que ser seguidas, elas têm que ser moldadas, porque são pessoas que vão acrescentar na vida de milhares, centenas ou milhares ou milhões talvez de pessoas, com as suas atitudes, com a sua forma de realizar as coisas. Então isso é uma mentalidade construtiva para aqueles que veem isso. Aquele que tem mentalidade fixa ou negativa, ele vai ver sempre com esse olhar. Ah, esse cara deve ter roubado, esse cara deve ter isso. Em tudo, em qualquer profissão, em qualquer área, tem os que se fizeram de forma ilícita. Mas eu falo para vocês, eu convivo há muitos anos com empresários, a maioria, esmagadoras, e pessoas de outras áreas, profissional liberal, etc., pessoas bem-sucedidas em outras áreas, não só, desculpa, na parte financeira. São pessoas que, cara, vale a pena você conviver, vale a pena você estar do lado delas. Aprender algo importante que eu não tinha entendimento. Talvez eu fazia um pouco, devia fazer mais, na verdade, porque quando eu tive entendimento eu comecei a fazer mais. Se espere nessas pessoas e faça perguntas. Faça perguntas. Entenda como eles fizeram o processo para construir uma carreira, para construir uma empresa, para construir um resultado. Nós somos consequência, daquilo que a gente faz. E aí você pode dizer, mas o mundo, as pessoas, elas medem as pessoas por resultado. Está errado? Você acha que está errado? Eu não acho. Eu acho que um resultado de um relacionamento conjugal, de um relacionamento de pai e filho, num relacionamento de irmãos, num relacionamento numa comunidade, num relacionamento profissional, num relacionamento da forma mais ampla que você possa imaginar, o resultado é que conta. Porque eu conheço, como tenho certeza que vocês também conhecem, muitas pessoas que são extraordinárias, teoricamente falando. Mas na prática são pessoas destrutivas, são pessoas que não agregam e aí ficam no blá blá blá. E é engraçado que aquelas pessoas bem-sucedidas, se você fizer a pergunta certa, elas jamais vão negar uma informação. Porque elas se sentem bem, elas sentem uma satisfação em falar para você, passar dicas para você do que ela fez, qual o caminho que ela seguiu, qual a rota que ela trilhou para chegar no resultado que ela chegou. E a maioria, porque é coisa do ser humano, tá? 80%, pesquisa, 80% negativo, 20% positivo. O peso, ele tem esse peso desequilibrado, por incrível que pareça.
Então aquelas pessoas negativas são as que impactam mais as pessoas. Incrível, incrível. As pessoas dão ouvido para pessoas que nunca construíram nada, entende? Pessoas que não são exemplo dentro de uma comunidade, de uma família, de uma relação, de uma empresa. Essas são as pessoas que muitas vezes você, que está me ouvindo, talvez esteja dando ouvido. Eu sei que a maioria aqui que eu conheço tem uma visão diferente, mas eu tenho certeza que muitas delas dão muito ouvido para pessoas erradas. Então cuidado, porque você, de novo, é o resultado das pessoas que você mais convive. Né? Dentro de uma estatística, das 5 pessoas que tu mais convive, você é esse resultado. Baseado nisso, com quem você quer? Quem você quer moldar? De novo, pessoal, aqui não estou falando só em dinheiro. Dinheiro mede sim. Dinheiro é um dos fatores que mede se você tem resultado ou não. Mas tem tantos fatores de igual valor ou superiores, tá? Que é importante você analisar. Veja com quem você vai conviver. Veja com quem você se relaciona. Aquele pouquinho do dia a dia de informação que vai chegando aqui, ela vai te fazer, você vai te construir. Através de tudo, das pessoas que tu convive, da ambiência, do contexto, das informações, do que tu lê, do que tu ouve. Cuidado com as mídias digitais. Tem muita coisa boa, mas cuidado, tem muita coisa ruim aí que são só distrações para te deixar cada vez mais paralisado. Cuidado com televisão, canal aberto. Nossa, quando eu entendi, eu parei de assistir novela, programas que são de fofoca, que não agregam em nada. Quem sou eu para ficar dando dicas para vocês? Eu entendo, porque eu já vi, eu já convivi, eu convivo, mas eu já convivi com pessoas bem-sucedidas e eles não perdem tempo com isso, com raras exceções. Eles estão focados em outras coisas. Eles constroem porque eles têm realmente uma visão diferente. E é isso que faz, então, essas pessoas terem uma mentalidade construtiva. Um outro fator importante é a persistência, que é uma aptidão forte de pessoas que têm essa visão. Persistência e resiliência. Porque são essas pessoas que não é no primeiro vento que elas caem. Se elas dobram ou se elas caem, elas levantam. Vocês estão me entendendo? Que tipo de pessoa você se enquadra dentro dessas informações? Porque eu já caí muitas vezes, ainda vou cair, mas eu levanto. Eu tenho isso dentro de mim. E tenho pontos falhos. Não é porque eu estou falando aqui que sou perfeito. Longe disso, jamais. Com certeza muitas coisas que eu preciso melhorar. Mas pensa nisso que eu estou falando, analise. Isso é algo importante. Em qualquer atividade que você for fazer, no teu relacionamento, em tudo. A persistência, a resiliência é algo importante. Defina o que você quer. Busque. Muitas vezes aquilo que você está fazendo não te dá satisfação. Ou muitas vezes aquilo que tu está fazendo, você tem que deixar um pouco isso de lado por um determinado momento para expandir para outra área. Defina. As possibilidades estão na mão da gente, de todos nós. Então isso é muito importante. Uma coisa importante também é que essas pessoas que têm persistência, que são resilientes, o fato de tentar desistir ou passar na cabeça desistir, não passa não. São pessoas realmente, elas podem mudar a rota. Mas ela não desiste da vida, ela não desiste do propósito dela, porque elas têm já uma clareza da sua identidade e daquilo que ela realmente está buscando. Aprender com os erros é um outro fator importante, e essas pessoas elas têm essa visão. Porque através disso ela pode transformar isso em uma das maiores virtudes dela. O fracasso, o erro, faz parte do teu desenvolvimento, do meu desenvolvimento. Agora, você tem que aprender com eles. Se você não aprender com eles, você vai ficar estagnado. E aí, certamente, você vai ter problema. Então, analisa por esse ponto de vista. Aonde você errou, o que você aprendeu desse erro. E, de preferência, erre rápido. Não tenha medo de errar. Erre rápido em coisas pequenas para você aprender, pegar o código correto aí daquilo que você errou e transformar isso numa virtude e daqui a pouco você
encontrou o caminho do sucesso, e aí você encontrou o caminho de fazer de uma forma melhor. Porque é através desses processos que a gente vai evoluir. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como formar uma mentalidade construtiva. Na verdade, eu já falei um pouco, mas eu quero refletir um pouco com vocês aqui. Reflita sobre o seu estado atual. Aqui vai ter pessoas que estão no momento, sabe, dos ciclos, das fases da vida, estão lá no momento lá em cima. Outros que estão lá embaixo, outros que estão no meio. É que nem lua, é que nem estações do ano. Tem as fases. E se você não tiver esse entendimento, você vai ser uma pessoa instável, com problemas, uma estabilidade incrível, né? Fica sempre naquelas, oscilando. É a natureza. Então entenda em qual processo você está. Em qual momento você está. Não queira você colher bastante quando você está num momento de plantio. Você pode colher todo dia, mas tem um momento que você está mais plantando, está cultivando para depois ter grandes colheitas. Então é preciso seguir um caminho de autoconhecimento. Entender quem é você, o que tu quer, qual que é o teu propósito. Descubra a tua identidade, qual que é o teu propósito. O que você veio fazer aqui nesse mundo? Qual que é o objetivo da gente estar aqui hoje, por exemplo, conversando, eu passando algumas informações e vocês dando o tempo de vocês, porque eu sei o quanto que é difícil as pessoas tirar um tempo, porque hoje tem muito assunto, tem muitas opções, né? Com as redes sociais, o mundo ficou repleto de opções, né? Boas e ruins. Mas se você está tirando esse tempo, para um minutinho e pensa. Eu estou num processo, num caminho de autoconhecimento, de buscar isso. Eu já estive mais? Ou eu comecei agora? Em que ponto que você está? Tem pessoas que... Sabe aquela pessoa que ela tem sonhos, ela tem objetivos, mas criou uma poeira em cima do sonho? Foi criando poeira porque é a pancada da vida aqui, uma pancada aí. Normalmente ela não sabe... Ela não sabe sair das adversidades, sabe aquela história dos 10% que eu falei primeiro. 10% é o que acontece contigo, né, o problema em si, 90% é o que tu faz com isso. Então aquelas que não têm o que tu faz, elas não entendem, elas ficam murmurando naquele mesmo problema, normalmente elas não vão buscar se autoconhecer. Cada dia que passa, eu me conheço mais, inclusive nessa nova fase, eu já me conheci em outros pontos que eu preciso melhorar, em outros pontos que eu nem sabia que eu tinha algum talento, alguma coisa assim, e a gente vai se descobrindo, mas eu estou aberto. Você está nesse caminho? E a dica que eu falo é autoconhecimento. Mergulhe nisso. Não precisa você virar um nerd, não, longe disso, mas entenda que sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar, que vai poder te aconselhar, alguém que vai realmente fazer diferença na sua vida. Busque as pessoas certas. Identifique um outro assunto, identifique seus pontos fortes. Virtudes e dons são importantes, é aquilo que eu falo, tu vai descobrindo no meio do caminho que tu tem, né, talentos que tu não conhecia, ou tem algumas limitações que você precisa superar. Contudo, reconhecer a tua vulnerabilidade, ou seja, no que tu é vulnerável, o que você é um cara que tem uma certa dificuldade, o que é? Descubra, porque a partir do momento que você descobrir isso, você está se conhecendo melhor. Isso é um sinal de grandeza para o desenvolvimento, para o seu mindset para você ser uma pessoa mais positiva. E a pergunta que eu falo, você já descobriu o seu propósito? Então, pessoal, caiu. Mas eu vou encerrar, estou bem no final, tá? Vou só fazer o encerramento aqui. E bacana, que bom que vocês voltaram. O pessoal está voltando aos poucos aqui. Mas eu vou continuar, tá? Para não perder aqui a sequência do assunto. Então, voltando sobre dicas, né, para formar essa mentalidade construtiva. Essa pessoa que está comprometida, conforme eu estava falando, o comprometimento naquilo que você
definiu como algo que tu queira fazer, seja comprometido, não seja meia boca, seja inteiro, se entregue nisso, porque isso vai fazer uma diferença tremenda. O comprometimento com aquilo que você definiu, isso é importantíssimo, tá? E um outro fator que poderia falar é você se tornar eficiente nas tarefas, sabe, que você específica que você está fazendo. Busca fazer de forma eficiente, porque o que eu falaria para vocês? A partir do momento que você busca fazer o melhor, você desenvolver da melhor forma isso, você vai fazer um reforço. Qual reforço? Tudo na vida. Se você fizer bem feito, você tem um reforço, um próximo passo adiante, e você fica mais com autoestima melhor, você fica mais autoconfiante, e isso faz a diferença tremenda. Também ao contrário, quando você tem pouco comprometimento, tu tá dando também um reforço negativo, de deixar fazer quando dá, entendeu? Então isso é importante para você seguir o teu caminho e ter com certeza um resultado melhor. E a parte que é o resultado disso que eu estou falando, sabe, de tudo isso que eu falei, de você construir uma mente construtiva, são os resultados que você tá tendo hoje. Então, de novo, a história do plantar e colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E é engraçado que tem pessoas que acham que ela escolhe o que ela vai colher. Nunca, jamais as pessoas vão escolher o que elas vão colher. Elas escolhem o que elas vão plantar. Ponto. A colheita é obrigatória. Então, cuidado com o que você está plantando. Entendeu? É surpreendente como a forma como pensamos a vida, como isso pode impactar diretamente nas nossas atitudes, em quem nós somos. É impressionante, é surpreendente. Eu vejo pessoa que se transforma, sabe? Tu passa um ano e tu reencontra ela, ou vê ela, a pessoa foi para um outro estágio, cara. E aí tu encontra pessoas que estão há 10, 20 anos igualzinho. Se tivesse num ponto alto, bom, chegou lá, tá, né, uma pessoa do bem, que está agregando na vida das pessoas, bacana, chegou num ponto, eu não tenho mais interesse em ir para um novo estágio, que é uma coisa do ser humano, né, você sempre querer melhorar. Mas eu conheço pessoas que estão há muitas décadas, sempre na mesma coisa, reclamando das mesmas coisas e não fazendo nada para mudar. Que incoerência. Agora, eu conheço pessoas, e são as que menos reclamam, elas são mais de fazer do que reclamar. Então nós temos que escolher o que a gente fala, porque o resultado vem. O melhor de tudo isso é que sempre há espaço para nós crescer. Para nós finalizar essa live, sempre há espaço para você crescer. Se você nessa live teve um clique de algo que tu pensava em fazer, que você não se sentiu confiante, você já deixou criar uma poeira lá e tal, naquele sonho, objetivo, retoma ele, dá uma limpada lá, deixa ele à vista, coloca ele no lugar iluminado. Iluminado aonde? Na sua mente. Se quiser, escreve, coloca no lugar que arde o teu coração para você fazer isso. O que pode ser isso? Pode ser um projeto para você ajudar pessoas, pode ser um projeto que você vai construir algo, né, para a sociedade, vai construir uma empresa. Gente, quando fala construir empresa, quando você está construindo uma empresa, empresas constroem vidas. São oportunidades que elas dão para as pessoas que estão envolvidas nisso. Então elas estão construindo vidas. E aí, para encerrar, faça essas mudanças necessárias. Faça. O resultado, conforme eu falei primeiro, é consequência daquilo que a gente faz. É consequência. Tem projetos para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Tem projetos que são para a vida toda. Mas não esqueça, tudo vai daquilo que sai daqui dentro e daqui, ó. Tá? Porque assim, pensamento, sentimento. Se você sentiu, você emana. Inclusive, o coração, ele tem um poder energético gigante. Sabe aquela coisa que você, quando tu pensou e vai aqui, o coração acelera, dá... Isso aqui é uma fonte de energia
que já, né, os pesquisadores já mediram, ele tem uma abrangência enorme. Então, cuidado com isso aqui, tanto quando ele é positivo como ele é negativo, porque está aqui dentro e aqui, ó. Tudo está aqui dentro para a gente fazer aquilo que precisa ser feito, para conquistar aquilo que a gente quer e para tornar esse mundo melhor. Porque eu acho que esse é um objetivo de pessoas de boa fé, tornar um mundo melhor. Eu tenho uma participação, você tem outras, cada um tem uma participação. E é engraçado, porque quando o ser humano espera de um para o outro, ninguém faz. Dê um passo à frente, haja, tenha atitude, faça a tua parte. Se você fizer isso, você vai inspirar outras pessoas a fazer e daqui a pouco a gente cria um movimento. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Caiu a live aí, já estava bem adiantada, né? Mas eu vou encerrar agora e agradecer aí e falar para vocês de novo a gratidão que eu tenho por vocês estarem aqui. Eu sei quanto é que é concorrido, quantas pessoas estão aí para agregar. Se tiver uma pessoa, eu vou fazer. Uma pessoa. Porque eu sei que eu já consegui levar uma palavra que vai beneficiar, que vai orientar, que vai dar uma direção para alguém. Esse é com certeza o meu objetivo. Mas é óbvio que eu quero alcançar mais pessoas. Então nas próximas eu sempre vou pedindo, a gente manda para vocês, compartilhe e pede para vocês compartilhar. Eu esqueci de perguntar no início, mas compartilhe sempre, porque isso me ajuda também a levar isso para frente e a gente vai agregando alguma coisa na sua vida. Esse é o meu objetivo. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Na quinta-feira, melhor, na segunda-feira da próxima semana, a gente está de volta aqui. Um grande abraço.